Eu sei que toda reunião tem aquele problema para conseguir um coffee break de qualidade. Sou a Aline Valverde, da Padaria Sabor do Pão, e vim trazer a solução para você. Somos uma padaria com mais de 16 anos de experiência e temos um setor exclusivo para coffee break corporativo. Totalmente estruturado para atender eventos com praticidade, muito capricho e padrão profissional. Desde encontros reservados até evento com maior número de convidados. E trabalhamos com duas opções, somente os produtos ou serviço completo, com montagem, decoração e atendimento. Além disso, fazemos produtos sazonais personalizados, que servem para os seus colaboradores ou para os seus clientes, como kits, lembrancinhas, panetones e tudo com a sua logomarca. Se precisar de um coffee break bem feito, de qualidade, nos mande uma mensagem. Há mais de 20 anos realizando sonhos. Cheguei dentro do meu sonho. Hoje eu estou dentro do meu sonho para continuar realizando o seu sonho. Você que busca carro, tanto vender, trocar ou até consignar. Aqui na Pratacar não é apenas um negócio. Aqui nós unimos um propósito. É que eu costumo falar, a Pratacar não é somente uma loja de carro. Loja de carro é o segundo plano. O mais importante é um bom café, um bom papo e boas amizades. É isso mesmo. Pratacar é muito mais do que ver cifrão, ver o cliente como apenas um cliente. Aqui nós enxergamos um ideal, um propósito. Se você está na procura de um carro, não tem como você ficar de fora dessa. Você tem que passar na Pratacar e experimentar tudo isso que eu estou falando. Deixa a Pratacar ser uma ponte entre você e o seu sonho. Quer carro bom? Quer carro de qualidade? Pratacar. Aqui é o seu lugar. Sejam muito bem-vindos, eu sou Rafael Oliveira, vocês estão no podcast Juros Negócios e hoje eu tenho a honra de receber aqui em nossos estúdios ele, o mito Noé, da Noé Distribuidora. Tudo bem, Noé? Tudo bem, meu querido. E você? Estou bem também. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado pela sua disponibilidade. Eu sou consumidor seu, eu sou consumidor do que você distribui, do que você vende lá. Já conversamos algumas vezes informalmente e tudo mais. E a última vez que eu passei lá, eu falei, seria legal conhecer um pouco mais da história do Noé e saber dos planos que ele tem para o futuro também. Obrigado, viu? Rafael, eu que agradeço aí essa oportunidade, o privilégio de estar aqui com vocês. E é um prazer. É isso aí, vamos lá. Se precisar saber, estamos aí. Vamos dividir bastante experiência aqui hoje. Então tá bom. Noé, vamos começar do início. Quem é o Noé? De onde você veio? Você é aqui de Mauá mesmo? Não é? O que você fez até chegar na Noé Distribuidora? Vamos lá. Vai dar mais de uma hora só falando do Noé. Eu sou de Santo André, nasci em Santo André. Venho de uma família aí bem, como a maioria das pessoas batalhadoras. Fomos muito pobres na nossa infância. Mas eu tive uma base muito maravilhosa que foi a minha mãe. Uma analfabeta que vem de um processo de uma família bem difícil, de uma situação bem difícil mesmo, só para você ter uma ideia rapidinho. A mãe da minha mãe morre e o pai da minha mãe assassina uma pessoa. Eles são vários irmãos. E minha mãe devia ter uns 2 ou 3 aninhos. A irmã mais velha dela tem 9 anos. E eles ficam, assim, lá numa calçada e vai passando uma pessoa, pega, a outra pega e leva e vai embora. Então, assim,
nessa jornada da minha mãe, ela morreu com 69 anos, ela não chegou a conhecer todos os irmãos dela. Sabia da existência, mas não chegou. Mas a minha mãe era uma pessoa que ela não levava para o coração as tristezas e as mazelas da vida. Muito religiosa, uma pessoa de muita fé, da Assembleia de Deus, uma mulher de Deus, que a gente chamava ela de serva, né, pelo prazer mesmo de poder servir os outros. Então, ela sempre fazia, e nesse contexto, né, ela casou contra a vontade dela. Meu pai passa na cidade onde ela mora e bate o olho nela e vai na madrinha dela, que não era mãe. Minha mãe foi criada dentro de uma família que, olha, você vai ser criada para servir as outras pessoas que estão aqui dentro, né? Hoje, né, e você falar nisso dói, mas minha mãe não via dessa forma, não. Puxa, eu fui acolhida, alguém me deu amor, alguém me deu carinho, alguém me chamou para perto. O olhar dela era esse. Sim. Né? E aí casou com uma pessoa que não conhecia, e aí teve vários problemas e tudo mais. Mas assim, nós tivemos uma infância muito pobre, fomos paupérrimos mesmo, nunca passei necessidade, assim. Não podia ter o que os outros tinham, mas fome, essas coisas, vou até corrigir. Passava algumas necessidades, mas fome não. Isso não. Porque minha mãe fazia a gente olhar para frente. Olha para frente, entendeu? Não se iguala aos outros, não faz disso uma bandeira, né? Que você é pobre, que você é... Não. Olha ali para frente e vai. Então, tudo que fosse muito digno de se fazer era louvável dentro da minha casa, né? Você precisa carpinar um terreno ali. É digno, é louvável, vai trazer um dinheiro para dentro de casa. Você precisa ser juntar papelão. É digno, é louvável, vai trazer dinheiro para dentro de casa. Eu brinco que a gente morava dentro de um buraco chamado buracão lá. As pessoas que passavam na rua não nos via lá. Aí tinha uma boca de lobo gigante que todos os dejetos do pessoal de cima caía na nossa porta. Esse era o nosso visual. Mas pela minha mãe não era esse o olhar que a gente tinha. A gente tinha que se imaginar estando lá em cima. Sim. E para isso, o maior exemplo vinha dela, né? Uma analfabeta que não tinha acesso a nada, mas tinha uns dons maravilhosos. Então, ela tinha o dom de cozinhar. Puxa, é maravilhoso aquilo. Tinha o dom de fazer crochê. Estava sempre se virando para trazer alguma coisa para dentro de casa, né? E, em cima disso, se tornava um grande exemplo para as nossas vidas, para mim e para minha irmã. O exemplo era olhar para ela. Ela, nesse negócio de fazer crochê, tinha escolas por aí para poder aprender. Então, minha mãe passava numa banca de jornal, olhava um ponto lá, uma revista. Quando muito, ela... Posso tirar uma xerox aqui, se a pessoa permitir? Às vezes sim, às vezes não. Mas no olhar, ela levava aquilo para dentro da mente. E chegava em casa, ela quebrava a cabeça, daqui a pouco ela tinha tirado aquele ponto. Chegava na escola, os professores... Nossa, mas... Chamava ela de baixinha, Dona Rosa, alguma coisa assim, Rosilva, que era o nome dela. Como que a senhora conseguiu isso aqui? De olhar na revista. Então, essa coragem de enfrentar as dificuldades, ela sempre foi motivadora para nós. Me emociona falar isso, né? Eu e minha irmã sempre tivemos assim, um dia nós vamos tirar nossa mãe dessa situação. Nós vamos tirar nossa mãe dessa situação. Para isso, você não podia se misturar com os outros. Morávamos numa comunidade, a comunidade em si ela já começa a ter um outro prosseguimento, né? Os jovens sem esperança, sem alguma coisa, às vezes até sem esse exemplo dentro de casa, né? E já começava a caminhar para alguma coisa, e nós falamos, não, a gente precisa ir na contramão disso.
Contramão disso é trabalho, é dignidade, é honrar nossa mãe, olhar para ela sendo um exemplo. Minha mãe nunca foi de conflito. Eu sempre falo isso. Às vezes eu sofro muito com esse tipo de coisa, que eu gostaria de ser um cara estourado, de falar o que eu penso a respeito de você na sua cara, de arrumar confusão. Mas minha mãe nunca foi disso. Tudo para minha mãe se resolvia na oração. Tudo. Era uma prática dentro da minha casa. Quando nós passávamos por qualquer coisa que minha mãe sentia o nosso coração, eu falo que minha mãe lia o nosso coração, sentia que aquilo poderia nos afetar em alguma coisa, oração. O fulano, não brigue, ore. Oração. Minha mãe era uma mulher de joelhos, de oração mesmo. E isso foi trazendo para a gente essa força motivadora mesmo. Sabe? Um dia eu rompo com essa barreira. Eu não vou me apegar a isso aqui, não. Eu vou romper isso daqui. E foi aí que começa, né, a nascer no nosso coração. Tipo, desde muito pequeno, teve uma época que minha mãe vendia uns alumínios. Lá pegava um catálogo, né, e vendia alumínio. Aí eu, de 8 para 9 anos, minha irmã de 7 para 8 anos, a gente morava num bairro de comunidade, ali em Santo André, mas aí a gente fazia o seguinte, pegava aquele catálogo e ia batendo de porta em porta, lá das pessoas, oferecendo. A pessoa via 2 crianças lá, puxa, vou ajudar. Aí comprava lá uma caçarola, comprava um bule, né? Comprava, a gente anotava o endereço, lá, eu e minha irmã adotava o endereço, quanto que era e o dia que ia entregar. Nesse dia, né, aí nós íamos lá na fábrica de alumínios, tinha umas situações engraçadas, era com sacos de preto, de lixo mesmo, assim, cheio de alumínio ali dentro, e chegava lá, os motoristas não tinham paciência, né, entrava 2, ficava um para fora com o saco, saia correndo, motorista, pelo amor de Deus, ficou um para trás com o saco ali, de para, e vai lá, e era até diversão para nós, para ser sincero. E chegava no dia de entregarmos isso, nós colocávamos num carrinho de mão, ali a carriola, e aí minha mãe ia junto. Né? Para receber. Para receber. Aí fazia, aí dali a gente tirava uma coisinha, ou por isso que eu falo, fome não. Tá? Você tem vontade, esquece esse negócio de fome, você dá um jeito de resolver, até porque assim, era uma coisa que nós éramos ensinados, eu não vou ficar te pedindo nada. Tá? Se eu quiser alguma coisa sua, eu me ofereço para fazer alguma coisa. Você tem aí dentro da sua casa, sei lá, eu quero comer as goiabas que estão nesse pé de goiaba e que está aí. Eu não vou te pedir isso, sabe? Você chega lá e fala assim, eu posso carpir embaixo do pé de goiaba e você me dá as goiabas? Beleza. Então eu vou entrar com o trabalho, eu não vou ser vítima dessa situação, não. Vou batalhar, vou lá, e era isso, né, que via. E a partir daí vem o quê? Você vai percebendo que você tem um dom, né? O dom é o dom comercial, sim, o dom da venda. Aí com 15 anos eu entro numa guardinha municipal que existia em São Bernardo do Campo e começo a trabalhar nas lojas americanas como empacotador lá. Mas eu não ganhava nada, né? Ganhava gorjetas, levava as suas compras até o carro e você me dava uma gorjeta lá. Só que de manhã as lojas americanas davam o café da manhã. Opa, já estou no lucro. E na hora que ia embora, o almoço. Olha só. Cara, eu ganhei 2 coisas já. E ainda um trocado, né? E estou aqui trabalhando bonitinho, de farda, tudo. E aí, nesse ambiente que eu falo lá do bairro onde a gente morava... poxa, eu ia embora e eu vou fazer o quê depois do meio-dia, 1h da tarde? Tá? Eu posso ser captado para essas coisas ruins, né? Então, assim, eu chegava na própria lojas americanas e fui lá no cara do Hortifruti Grangeiro e falei assim, tem alguma coisa que eu possa fazer aqui? Até dar umas 4h da tarde, que daí eu vou embora... Eu vou para minha casa, tomo banho, me arrumo e estudava à noite lá. Tinha um tanque gigante lá
E o cara falou, ó, você pode ficar lavando alface ali. Lá ninguém queria fazer isso. Você fica todo molhado, todo sujo. O alface antigamente não é igual hoje, que vem higienizado. É cheio de terra, aranha, cobra ali dentro. Não queria. Pô, e uma mão de obra grátis. Aí eu colocava uma capa ali, caía ali para dentro e lavando aquilo, organizando. Aí o cara vinha e dava coisas para mim que não entrava na minha casa. Ô, moleque, quer comer uma maçã aí? Aquela maçã argentina, coisa linda, aquilo só no filme da Cinderela lá. Rapaz, eu quero. Moleque, quer comer uma goiaba aí? Quero. Quer comer uma banana boa, bonita aí? Quero. Quer comer uma pera? Puxa, aquilo para mim já... Aí tô lá fazendo o meu trabalho, que não sei o que, um dia passa o gerente geral lá. Quem mandou você fazer isso aí? Falei, ninguém. Eu que pedi para fazer. Não, você não pode fazer isso. Você não é funcionário da loja, você trabalha com uma faca. Você já pensou se você se acidenta, que não sei o quê? Não tem ninguém aqui por você. Para de fazer. Poxa, aquilo acabou comigo. Aí cheguei lá o gerente falou que eu posso aqui mais fazer isso aqui. Não, a gente vai dar um jeito. Pode sim. Enchia o tanque com caixas na frente, eu ficava escondido lá, lavando. Beleza. Segunda vez estou lá, o cara me pega. Mas de novo? Eu não falei para você que não pode fazer isso aí? Não, mas é que eu não quero que você faça isso. Tá? Vou te avisar uma coisa. Se eu te pegar fazendo isso aqui de novo, eu vou te expulsar da loja. Não quero mais você aqui. Tá? Tá bom. Aí eu, não pode. O cara falou, não, vou levar você lá pro estoque, você vai fazer os amarradinhos de salsa com salsinha, esse cheiro verde. Sim. Aí ficava escondido lá e realmente ninguém me achava. Só que eu saía de lá e eu me denunciava. Por quê? Cara, eu tô com as mãos de Hulk. Tudo verde. Tudo verde. As mãos verdes. E o cheiro, entrava dentro do ônibus... Todo mundo via, né? Nossa, tem alguém aqui cheirando que salada, não sei o quê. Blá, blá, blá. Aí, beleza. Terceira vez o cara me pega lá. Eu falei pra você que... Aí eu comecei a chorar lá pra ele. Falei, não, é que eu não quero ir pra minha casa. Acontece isso na vila onde eu moro. Falei, então a gente vai combinar uma coisa aqui. Você nunca mais vai fazer isso. Tá bom? Tá bom. E eu vou tentar, junto às lojas americanas, te contratar. Você tem 15 anos, né? Vou tentar te contratar. Isso é 1985. Estamos combinado? Foi o ano que eu nasci. Estamos combinado? Estamos combinado. Então, não quero você fazendo isso. Tá bom? Tá bom. Aí, fazia. De vez em quando dava um jeitinho lá, fazia. Aí eu passava lá com aquela cara de pidão, né? Olhando assim para ele, ver se ele, né, me chamava para alguma coisa. E ele era um cara sério, assim, que não dava moral para ninguém. Aí um belo de um dia eu tô passando lá e ele... Vem aqui, moleque. Tem carteira profissional? Tenho não, senhor. Pega aqui a lista de documentos, vai atrás disso aqui... traz um responsável para assinar. Naquela época demorava muito tirar carteira profissional, tudo, ou seja, fui atrás e, graças a Deus, comecei a trabalhar como funcionário das lojas americanas. Agora sou funcionário das lojas americanas. Aquilo fazia parte da minha vida, era a minha segunda pele. Né? Aquilo ali era demais para mim. E agora você tinha um salário. Agora tem um salário, agora, né? Aí eu já começo a projetar aquilo lá. Vou tirar minha mãe trabalhando numa lavanderia, sendo maltratada lá, chorava, chegava em casa arrebentada. Eu e minha irmã, né? Minha irmã também batalhando lá. Vou tirar minha mãe disso. Porque é assim, Rafael. E eu sei que eu vou me identificar agora com um monte de filhos que tem por aí, muitos pais. A presença da mãe dentro de casa é um negócio fora de série. É uma luz que quando a gente não tem faz falta. Com certeza. É ou não é? Você chegar, o alimento, a mamãe deixou lá para você esquentar, não é a mesma coisa que um alimento quentinho ali que a mamãe prepara para você, não é.
a luz de você ver sua mãe ali te esperando. E isso, para mim, nossa, como isso me fazia falta. Sabe como isso assim mexia comigo? Era o prazer de chegar em casa e encontrar minha mãe lá. Eu vou proporcionar isso para ela. Nós vamos proporcionar, eu e minha irmã. E aí, lá dentro das Lojas Americanas, foi engraçado. Logo assim que eu acabei de ser registrado lá, estou todo feliz. Um belo de um dia eu chego nas Lojas Americanas lá, São Bernardo do Campo, Marechal Deodoro. Rapaz do céu, tem uma greve lá. O sindicato fechou a loja lá e os funcionários aderiram à greve e o pau comendo lá, meu irmão. Naquela época o sindicato... E a sede do sindicato era do lado das Lojas Americanas, ali na Marechal Deodoro. O pau comendo... É até hoje, né, o sindicato dos comerciários. Olha, o pau comendo lá, meu irmão. E ninguém vai entrar dentro da loja. E, olha, uma guerra. E eu era raquítico, um moleque raquítico, pequenininho. Aí cheguei lá e falei pro rapaz, eu queria trabalhar aqui, deixa eu entrar. Ele olhou assim, ô, fulano, o moleque aqui, ó, você quer entrar para trabalhar? Você acha que esse moleque vai atrapalhar em alguma coisa? Libera esse moleque para entrar. Foi a minha sorte. Aí eu entrei lá, cheguei lá pro gerente, ó, não, os líderes conseguiram entrar lá, e eu entrei. E as Lojas Americanas, ela tinha uma força muito grande nessa época, ela dominava o varejo, né? E aí Lojas Americanas falou, ó, nós vamos abrir a loja amanhã, vai trazer funcionários do Brasil inteiro lá, e a loja vai abrir amanhã. Quem estava dentro não podia sair. Eu não conseguia comunicar com a minha família, porque não tinha telefone nem nada, para mandar um recado, eu tinha que ficar ali dentro. Sim. Né? E fiquei lá e dormi lá dentro das Lojas Americanas, e aquela bagunça, e no outro dia vai abrir, daqui a pouco as Lojas Americanas chegam com ônibus e ônibus lá, e aí o sindicato não quer deixar, e o pau comendo, abre a loja, estouram bomba dentro da loja, invadem a loja, quebram a loja, e a polícia e a gente naquela guerra lá dentro. Enfim, 2 dias depois o negócio tomou ordem, com muita polícia e muita gente. E aí trouxe gente de tudo que é lado, e todo mundo que aderiu à greve, mais de 300 funcionários das Lojas Americanas, foram tudo demitido por justa causa. Eu não estava nesse meio. Opa, estou no lucro, né? Daí, o que acontece? Meu supervisor da área do hortifruti granjeiro, que eu fiquei no hortifruti, foi mandado embora, e os funcionários foi tudo mandado embora. Beleza. Aí o pessoal aí da mercearia, tem um supervisor da mercearia aqui, que já veio de outra loja. O higiene pessoal, tem. Bombonier, tem. Não sei o que, tem. Tá lá. Hortifruti. Hortifruti era um negócio novo nas Lojas Americanas. Não tinha ninguém, estava sendo implantado. Ué, quem vai tocar isso aqui? Esse gerente chega lá, esse que né, falou, ó, você fica esperta. Deixa na mão desse moleque aí. Vocês não têm ideia do que esse moleque é capaz. Aí, ali, meu irmão, ali a minha história comercial, ela começa. Aí eu vou crescendo ali, então Lojas Americanas vai me dando oportunidades, eu vou crescendo, vou agarrando essas oportunidades, trabalhando muito, buscando ali sempre isso aí crescer. Aí já muda a história da minha família, aí minha mãe já não precisa mais trabalhar, agora sou supervisor, já ganho um dinheirinho mais. E assim, um negócio rápido. Sim. Né? E vai indo, oportunidades que vão tendo dentro das Lojas Americanas. Aí chega lá, Lojas Americanas vai contratar locutor de loja. Ah, beleza, faz teste lá, aí faz uma fila. Tá bom. Entrei naquela fila. Falei, opa, vou entrar nessa fila aqui, vamos ver o que dá, né? Lê essa frase aqui. Não, dá não. O outro, dá não. Aí é minha vez de ler. Aí eu pego lá, Lojas Americanas, a pioneira no seu sistema de vendas no Brasil, agradece aos senhores clientes e colaboradores e deseja-lhes bom dia. É esse. É o cara. Rapaz, saí daquela vida pesada, lascada lá de hortifruti, e agora vou trabalhar bonitinho do lado do gerente da loja. Ele era um cara muito culto. Pegava o jornal de manhã assim, ficava lendo aquele jornal a manhã inteira. Lia aquele jornal ali.
E aí o Noé vai anunciar uma coisa ou outra e começa a deslizar com muitos erros de português. Aí ele, opa, tem um erro aí. Você tem uma boa dicção, você tem uma boa voz, mas seu português é péssimo. Tá? É péssimo. Para você ficar falando aí, o negócio é... Você vai ler jornal para mim toda manhã. Tá? Eu vou ficar aqui fazendo as minhas coisas e você vai ler o jornal para mim. Você só aprende lendo. E comecei a fazer isso. Lê para mim o editorial, não sei o quê, lê o caderno e tal. E eu... Você pulou um ponto aí. Tinha um ponto final aí. A frase não começou dessa forma, não. Tinha um ponto e vírgula aí. O cara era muito culto, muito. E eu fui pegando gosto pela leitura, aquilo foi tomando conta. Opa! E foi melhorando muito. Nas Lojas Americanas, o departamento que realmente tinha um grande significado era a Bombonière. Lojas Americanas, a maior vendedora de chocolate da América Latina. Não tinha para ninguém. Até hoje é muito forte o chocolate. Se você quisesse ter um destaque, era aí. Essa área aí que era a área onde você ia crescer. E daí, ali junto com o gerente, um dia ele chegou para mim e falou assim, Noé, tem um desafio para você. Ah, é? O que é o desafio? Fulano de tal, da área, não está aguentando e veio pedir demissão. E tem outras pessoas na sua frente para serem promovidas, porque aí todo mundo queria aquilo ali. Só que é o seguinte, eu quero dar essa oportunidade para você. Está disposto? Só que saiba que você vai... É pauleira o negócio. Está disposto? Cara, eu nunca tive medo de desafios. Adoro desafios. Às vezes eu brinco lá em casa que eu estou sempre procurando sarna para me coçar. Quando a coisa está ficando tranquila, oh meu Deus do céu, mais um, e eu vou embora. Eu não tenho medo, não sou um cara que... Eu sou ousado nas coisas que eu faço. Eu aceito. Só que, roupinha bonitinha, né? Já estava virando até meio que galã dentro das Lojas Americanas. Menininha passando, olhando, meninão novo, bonito, trabalhando ali do lado do gerente, né? Você vai voltar a usar o uniforme, não tem moleza. Estamos combinados? Estamos combinados. E aí, meu amigo, fui para cima. Comecei a fazer um trabalho e foi indo. Aí houve um problema nesse meio tempo, que daí a gente aí vai cair agora para a minha área comercial. A Nestlé, nós fazíamos todo ano, na Páscoa, nós fazíamos a exposição de ovos de chocolate. E a Nestlé tinha a entrada da loja, né, como cenário. E eu falei, eu vou mudar isso daqui, porque as pessoas que vêm comprar Nestlé já vêm atrás da Nestlé. E às vezes ela perde a oportunidade de ver outras coisas. E a Nestlé por si só vai vender. Coloquei a Nestlé para o fundo da loja. E coloquei a Garoto, que estava começando um trabalho forte ali, né, na frente da loja. O vendedor da Nestlé viu e falou assim, não, a frente da loja é da Nestlé. Não, não vai ser. Expliquei. Ele falou assim, não vai ser. Eu falei, não, não vai ser. Ele falou, cara, quem você pensa que você é? Você é um supervisorzinho de meia tigela. O cara acabou comigo, cara. E vamos ver se vai ser ou não. Eu disse para você que a minha segunda pele era Lojas Americanas. Eu amava aquilo ali. Cara, aquilo era a minha vida. Eu me escondia, naquela época os ônibus só funcionavam até 11 horas da noite. Eu me escondia dentro do estoque para não ter mais ônibus para ficar lá trabalhando. Só para você ter uma ideia. Era paixão. Pai, eu tinha uma gratidão aquilo. Até hoje, Lojas Americanas, eu vejo Lojas Americanas aí. Cara, isso faz parte da minha vida, entendeu? Eu amo ainda. Aí, poxa, eu cheguei lá no gerente, contei a história para ele. Falou, o vendedor ali me humilhou, cara. Deixa quieto, continua seu trabalho. Um belo de um dia,
Nós tínhamos um gerente regional que também sabia da minha história, né? Esse cara chegou lá na loja, era comum fazer visitas na loja, apareceu lá na loja. Daqui a pouco chega uma patota da Nestlé lá. E esse vendedor todo andava assim, todo cheio de querer, né? Não deu nem trela, passou e foi embora lá. Aí eu sou chamado na gerência. Aí chego lá, falo, pediram para você entrar nessa sala. Falei, vixe, você mandar embora agora que eu vou receber humilhação, né? Aí cheguei lá, Noé, senta aí. Sentei. Aí o regional, aí estava lá o presidente da Nestlé, gerente nacional de vendas da Nestlé, gerente regional da Nestlé, supervisor da Nestlé e vendedor da Nestlé. Tudo aqui, ó. E o cara lá, esse vendedor... Aí ele pegou e falou assim, e o regional falou, fulano, há quanto tempo nós nos conhecemos? E estava bem na época da Páscoa, né? Nós estávamos ali no início da Páscoa. Então o cara está achando, pô, estou sendo chamado aqui para fechar. E o regional das lojas americanas em São Paulo... Cara, é para fechar grandes volumes, né? O que esse mané está fazendo aqui, não se sabe. Né? Aí o cara chegou e falou assim, fulano, há quanto tempo nós nos conhecemos? Ah, já nos conhecemos há muito tempo. O regional perguntando para o presidente da Nestlé. Ah, há muito tempo. Nós somos amigos? O cara falou, olha, amigos... Não posso falar que nós somos amigos porque você não frequenta a minha casa e nem eu frequento a sua casa. Mas no âmbito de negócios, nós somos amigos. Há um respeito muito mútuo. Alguma vez eu te desrespeitei? O regional perguntou para o cara. Ele falou, nunca. Pelo amor de Deus. Também nunca fui desrespeitado por você. Mas aconteceu uma situação aqui que eu acho que a gente precisava esclarecer. Aí o cara vai e conta para o presidente da Nestlé o que o vendedor tinha feito comigo. Aí, meu irmão, as lágrimas... Comecei a chorar ali. Comecei a chorar. O cara falando, ó, você conhece a história desse menino? Aí começou a contar minha história, o regional contando minha história para o cara. Esse menino aqui, ó, isso. E seu vendedor veio aqui e falou que ele era um supervisorzinho disso, daquilo, acabou com ele. Aí o cara falou, fulano de tal, eu tô morrendo de vergonha aqui na sua frente. Morrendo de vergonha. Aí olhou pro gerente nacional de vendas lá e falou assim... Fulano, isso não é uma prática da Nestlé. Ele aprendeu com você isso? Não, fulano, pelo amor de Deus, não é comigo, não. Aí olhou para o outro. Por um acaso foi com você? Não. Para o outro, não. Para o supervisor. É assim que você trata os nossos parceiros, os nossos clientes? Não, seu fulano, pelo amor de Deus, não é dessa forma, não. Aí eu falo para o vendedor... E com quem que você aprendeu isso? Aí o cara... Nisso, meu irmão, o cara não tinha um pingo de sangue mais. Se ele tivesse um... Aí ele... Não, veja bem, não é bem assim, cara. A hora que ele falou que não era bem assim, o cara meteu a mão na mesa. Mas deu uma pancada na mesa, o gerente. Falou para ele, como que não é assim? Você tem que ser homem quando você acabou com o cara. Mas acabou com o cara na minha frente. Você veio, você fala. Agora você não é homem de assumir que esse moleque aqui... Olha, aí ficou o cara me pediu perdão, o presidente da Nestlé me pediu perdão, os outros todos. Olha, me convidaram para conhecer a Nestlé, mas ficou assim, né? Beleza. Aquilo passa, uns 15 dias depois, o supervisor da Nestlé vem na loja. Posso pagar um café para você? Fulano, posso tomar um café com o cara? Pode ir lá. Ele quer se desculpar com você. Aí cheguei lá e ele falou assim, cara, o que aconteceu ali foi uma lição para todos nós.
não sai da minha cabeça as palavras que aquele cara falou. Você veste a camisa da empresa como ninguém. Estou precisando de gente como você na minha equipe. Tá? Quer trabalhar na Nestlé? Pega esse cartão aqui. Vai amanhã lá na Alameda Notman, ficava a sede da Nestlé. Você vai ver uma fila quilométrica lá. E só que você não vai pegar essa fila. Você vai lá na porta, você vai mostrar esse cartão. Por coincidência, no outro dia eu tinha uma folga, alguma coisa. Eu fui. Aí cheguei lá, realmente, uma fila aqui. Aí abriu a porta lá, eu mostrei, a moça falou, entra. Eu entrei, saí, preenche uma ficha aqui. Preenchi a ficha, que não sei o quê. Ah, tá bom. Tem um endereço aqui, você vai ali fazer um exame médico, tem uma agência do Bradesco ali, você vai fazer, já vai abrir a sua conta. Como não vai dar tempo de pedir ticket alimentação, ticket refeição, não sei o quê, você vai lá no banco, vai abrir a conta, eles já vão te dar em dinheiro. Não, calma lá, não é assim não. Eu vim aqui só para preencher uma ficha. Falou, não, com esse cartão aqui, você veio para ser funcionário da Nestlé. Você viu o tanto de gente que tem na fila ali? Eu falei, nossa, e assim? Eu falei, mas eu estou trabalhando ainda lá nas lojas americanas. Isso você resolve com o seu supervisor. A ordem aqui é que você seja contratado da Nestlé. E aí, meu amigo, saí dali contratado da Nestlé, com dinheiro no bolso. E era bem mais benéfico a vaga. Olha, eu ganharia no mínimo 5 vezes mais, fora os benefícios. Convênio médico para mim, para minha família. Era muita coisa lá. Aí minha vida dá uma guinada. Né? Chego na Nestlé, tenho os desafios, em pouco tempo eu me destaco por trabalho, cresço lá dentro. Aí começa a transformação do Noé para a área comercial. Saio da Nestlé, vou para uma empresa chamada Kenco do Brasil, que era um projeto novo, fralda Turma da Mônica, íntimos gel e tudo mais. Vou trabalhar nessa empresa, fico 6 anos trabalhando nessa empresa, aí vou adaptando minha vida comercial. Foi lá que eu conheci a Débora, minha esposa. Saio dessa empresa e vou me tornar representante comercial. Saio dessa empresa e vou montar um mercadinho lá. Na mesma época que o Evandro começou um ano antes, eu um ano depois fui montar um mercadinho, conhecendo o Evandro. E chega lá, fui uma área muito perigosa e fui assaltado durante um ano 17 vezes. Meu Deus. De manhã e à tarde, muitas das vezes. E aquilo ali foi um baque para a nossa vida, perdemos tudo e ficamos com um monte de dívida por muitos anos ainda para poder... E aí eu entro na área da representação comercial. Aí, como representante comercial, eu me torno vendedor de pescados, depois vou para ventilador. Sempre assim, nunca me apeguei a uma coisa. Tá? Eu via oportunidades e me adaptava à realidade dessa oportunidade. Eu só vendo pão e por causa disso, se nunca mais fizer pão, eu tô lascado. Não. Sabe? E isso sempre foi um aprendizado muito bom para a minha vida, porque me fez ser moldado em outras áreas e conhecer outros nichos de mercado, outras oportunidades que você tinha. Tá? E meti a cara. Até que, de 2014 para 2015, eu vou atender um chamado para ser representante comercial de uma empresa que era importadora de farinha de trigo lá. Atendo o chamado. Nessa época eu estava numa situação financeira muito delicada. Eu venho de ter uma empresa quebrada, as portas não abrem. Cheguei a ter 100 cheques devolvidos. O cara chegava a fazer a entrevista. Tem um nome sujo? Sujo? Não, sujo é nada. Cara, eu tenho 100 cheques devolvidos. Cara, você é estelionatário. Um cara que tem 100 cheques devolvidos é estelionatário. Não tem. Ouvi isso muitas vezes. Então, para ser funcionário, jamais.
Então, vai lá, se mete a ser representante comercial. Então, vou. E aí, em 2014, a gente ainda vem levantando a vida ali, né? Trabalhando a nossa vida. Aí respondo a isso. Aí vou para uma entrevista, o cara está entrevistando alguém antes, fala, ó, a empresa aqui dá R$1.000 de ajuda de custo. Eu falei, rapaz, já começou a melhorar a coisa. E começo a fazer um trabalho com farinha de trigo. Nessa que eu começo a fazer um trabalho com farinha de trigo, eu vou numa empresa vender farinha de trigo e vejo uns pães maravilhosos que eles têm lá, que é aquele brioche sovado da empresa Lagoa Real. E eu falo assim, o vendedor, ele vende muito bem tudo aquilo ao qual ele se apaixona. Se ele bateu o olho e ele fala, que água, meu irmão, ele vai vender. Tá, ele vai passar por cima de todas as objeções e ele vai provar que essa água é melhor do que as outras. E eu fiquei encantado com aquilo. Posso colocar no meu carro? Eu vendo farinha de trigo, um produto acabado, não conflita. Empresa, posso vender pão? Pode, vende seu pãozinho aí, sem problema nenhum. E comecei a colocar dentro do carro. Aí chegava na padaria, deixa 2, 3, um mercadinho, e vai indo, e o pão começa a tomar uma proporção. Já começa a pagar um combustível, já começa a pagar uma refeição, um café, um lazer, o negócio começa a ficar bom. Aí de 2014 para 2015 ali, vem a hamburgueria artesanal. O boom das hamburguerias. Vou com a minha família numa dessas. Tô lá e o dono tá falando, a empresa que me entrega o pão é uma empresa que não tem responsabilidade, não entregou na hora certa, e blá, 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 blá. Falei, rapaz, ouvi aquilo, uma fábrica que produz, mas não produz esses pães. Esse cara falando, é o proprietário, aquele rapaz ali? Chama ele aqui, por favor. Senhor, a mocinha, né? Aconteceu algum problema? Eu falei, eu preciso falar com o proprietário. Vendedores, usem essa tática. Se eu quero vender alguma coisa para alguém, eu vou no estabelecimento do cara como cliente. Eu sento lá e mando chamar. Eu duvido o dono de uma empresa que não venha atender um cliente. Aí lá eu faço a minha abordagem para ele. Eu não sou um vendedor que bateu na porta dele. Sou o cliente dele, que sou o vendedor que vou vender para ele. Pega essa dica. Eu faço isso sempre. Aí, o cara sentou lá. Falei, vi você falando assim, e eu quero... Cara, eu tenho uma fábrica, me coloquei como proprietário da fábrica, e eu tenho condições de te atender. Sério, me dê umas amostras aí. Peguei as amostras... 5 horas da manhã fui lá na empresa, mestre dos mestres lá, meu irmão querido e amado Adailton, padeiro, mestre. Irmãozão, Noé, pode aqui umas 4, 5 horas da tarde vir buscar umas amostras aqui. Estão prontas. Pego, levo pro cara, o cara se apaixonou. Meu Deus do céu, é isso aqui que eu tô. Falei, rapaz, eu consigo te entregar isso daqui todo dia fresquinho. Depois me arrependi de ter falado isso para ele, que o negócio, né? Não, tá ótimo. Ele falou, olha, eu vou te indicar uma moça que ela tem um Bus Burger e você vai lá atender. Ela tem muito problema. E aquele em Ribeirão? Indo para Ribeirão? Não, era em Santo André. Santo André. Uma família lá. E aí você vai lá e atende e você vai ver que ela tem muita dificuldade, vive reclamando disso. Tá bom. Peguei os pães e fui levar lá para ela. Cheguei lá, ela era muito crítica no que ela queria. Mas eu entendi que, assim, na arte da panificação, ela não entendia nada. Mas ela sabia muito bem o que um pão precisava ter para poder atendê-la. Eu precisava pegar essas informações e transformar num produto. Mas, para isso, eu tenho que ter paciência com ela. Né? Às vezes, desistir do cliente ali no meio do processo, você pode perder uma grande oportunidade. Né? Não desista, não. Vá lá. Frase de efeito, serve essa daí. Aí, o que acontece? Levava lá para ela, tá bom, mas dá para melhorar. Só que a crítica dela era muito pesada. O
padeiro, você tem que ter muito tato em levar as informações para ele. Não é você toma uma porrada aqui e leva pro cara. Cara, aquilo é alimento, o cara é energia, o cara tá passando aquilo ali. Chegava lá e falava, rapaz, ela falou que tá bom, mas se a gente conseguisse dar uma melhoradinha aqui, cara, opa, vamos lá, no outro dia. Isso foi, sem brincadeira, assim, uns 3 meses nessa. Tinha hora que tava vontade de desistir? Tinha. Vou ser sincero com você. Porque tomava umas pauladas que não tinha necessidade. Sabe, se a pessoa não está no dia bom dela, ela arrebenta você. Enfim, até que um dia ela falou assim, Noé, acertou. Era isso aqui que eu precisava. Vamos andar mais um mesinho para a gente ver se o negócio anda? Beleza. Aí andamos. Rafael, um belo de um dia, sem exagero, eu acordo, meu celular tem lá umas 100 mensagens de gente me fazendo pedido de pão. Me manda 200 pães de brioche, tantos de tradicional com gergelim, australiano. Epa, não é assim não. Mas quem é você? Ah, eu sou Rafael. Rafael, eu vou levar uma amostra. Cara, eu não quero amostra não. Eu estou passando um pedido para você me trazer. Mas, meu irmão, eu nem te conheço. Não. Aí, cara, eu comecei a ficar meio apavorado. Aí eu falei assim, espera aí. Como que você me descobriu? Você não é o fornecedor da fulana de tal? Falei, sou. Então, ela fez uma publicação no grupo que ela pertence só falando bem de você. E ela só mete o pau nos fornecedores. Se ela tá falando que seu pão é bom, eu não quero nem saber. Você vai... Aí eu fui descobrir quem é essa pessoa. Tá? Ela é casada com um ex-integrante do Ratos do Porão. Nem sei se é da sua época. Sim. João Gordo. Sim, conheço. O cara fez parte disso. E tem um mundo de food trucks que é voltado nesse tipo de coisa. E tanto é que o cara é bem exótico mesmo, assim, sabe? E aí, cara, esse pessoal veio tudo atrás de mim. Falei, não, gente, calma. Não é bem... Aí eu ia lá levar a amostra pro cara, o cara ficava bravo comigo. Eu não te pedi a amostra, eu fiz um pedido, não. Falei, não, para. Aí eu começo a ter um outro problema, que é o problema na fábrica. Não tinha como atender a demanda. É porque eles não estavam projetados para isso. Essa é a realidade. O lanche não fazia parte do negócio deles. E agora eu começo a trazer para mexer com a produção dos outros produtos nos quais eles estão ali pensando lá na frente. E aí, rapaz, é uma briga e você está querendo se meter numa coisa que não é sua e você está prometendo coisa que não pode. Olha, guerra. Uma guerra. Eu tinha o padeiro mestre meu lá, né, que puxa, levava para ele lá, ele ficava, né, amando aquilo ali. A família dele que trabalhava lá, eu chegava lá e falava, rapaz, a equipe toda lá, realmente um produto de extrema qualidade. Não tinha para ninguém o nosso produto lá, maravilhoso. E os donos da empresa que não queriam que a coisa acontecesse, era pai, mãe e filha. Pai e filha não quer que aconteça. A mãe, a matriarca, é a que decide as coisas lá, é a que vai ser ouvida. Tinha o rapaz aqui, o chefe da produção, como um filho. Cara, precisamos chegar nela. Vai fazer. Não vai fazer. Não vai fazer e acabou. Ia nela. Chegava nela. Ela falava para ele assim, filho, você acha que dá para fazer? Dá para fazer. Então vai fazer e pronto. Aí nós saímos de lá vitoriosos. Mas ficava ouvindo um monte de coisa, enfim. Foi embora. E aí, Rafael, o negócio toma a proporção do que é a Noé Distribuidora hoje. E aí eu começo a ser conhecido como Noé dos Pães. E aí vem o nome de Noé Pães. Aí vem o Noé Pães. Quem é? O Noé Pães. O Noé do Pão, o Noé do Pão, o Noé do Pão. E isso você não tinha um lugar físico ainda, você só repassava o que vinha da fábrica. Eu ia na fábrica, carregava, levava lá, entregava para os clientes. E eu começo, assim, graças a Deus, uma grande oportunidade aparecendo, não dando conta de atender, sabe, trabalhando muito.
aí não tem um lugar físico, né, para guardar isso. Guardava onde? Dentro do apartamento da minha casa. Eu moro num apartamento de 62 metros quadrados e tinha 3 gatos ainda. Aí chegava com aquele monte de engradado de pão, os gatos querendo subir no engradado de pão lá. Aí no outro dia tinha que limpar os pães tudo bonitinho para tirar os pelos dos gatos, para poder entregar. E olha, foi indo um negócio assim, aí guardava dentro dos nossos quartos. Aí só tinha assim um lugarzinho na cama para a gente entrar por aquele lugar e deitar. Não tinha. E você entrevistou aqui o Evandro, né? Eu falo assim que eu sou o que sou, não é o que é, graças a Deus em primeiro lugar, e em segundo, a mão que o Evandro me estendeu, né? Eu tenho muita gratidão por tudo que o Evandro fez por mim. Foi que comprou meu primeiro pacote de pão sovado e brioche lá, olhou e falou assim, pode colocar na loja. E nós começamos a vender lá para ele. E um dia ele viu esse, né? E aí minha esposa trabalhava lá para ele perguntou o que estava acontecendo. E a Débora falou. Ele falou, não, pega um espaço do meu estoque aqui e começa a guardar no meu estoque. Pode guardar o produto aqui no meu estoque. E a partir dali, né, foi me dando esse alívio, eu consegui. E muitas vezes o Evandro pagava antecipado os pedidos que nós ainda íamos produzir, porque a fábrica não tinha o dinheiro ali. Então, Evandro, a semana que vem eu vou te vender tantos R$1.000 de pão, meu irmão. Passa logo o dinheiro aqui, né? E a confiança aí foi dando, o incentivo. Depois abrimos uma frente com Ibirapuera, com todos os parques de São Paulo, todos lá. Me tornei muito conhecido nos parques, vendia horrores de pão lá dentro para os parques. Não tinha como entregar, o Evandro pegava lá o caminhão dele, o funcionário dele, nós íamos na fábrica, carregávamos isso, levávamos para o parque, voltava, carregava. E, cara, por ele, eu nunca teria dado 1 centavo por isso. Sempre. Deus abençoe sua vida, Evandro. Deus abençoe sua vida. Sempre estendendo a mão, né? Então, Deus vai colocando pessoas do seu lado para ir te incentivando. Até que chegou uma hora, né, que eu comecei a ficar muito procurado, famoso, né, entre os clientes, porque trabalhava com os pães. E aí eu levava os clientes para dentro do estoque do Evandro. E aquilo assim me deixava meio constrangido, porque, poxa, você me deu um espaço para morar dentro da sua casa, deu um quartinho. E eu começo a trazer gente estranha lá para... Não é legal, não, né? Por mais que você não se incomode com isso, mas... E daí, falei, ó, tá na hora da ousadia de termos uma loja, né? Preciso levar os pães e colocar num lugar onde eu possa entrar e sair a hora que eu queira também, né? E colocar lá. Porque eu abria o estoque do Evandro lá para poder pegar meus pães, os consumidores entravam lá. Ah, mas... Não, rapaz, é ali na loja ali, ó. Estou tirando a venda da loja, posso vender para você. Vai ter uma fila. Pega a fila lá, irmão. Não vou vender, não. Entendeu? Não era, né? Eticamente, não posso fazer isso. Com né? certeza. Aí é onde nós fomos para a loja da Armando Salles de Oliveira. Que lá são 6 anos de loja aberta. Completou agora, no mês passado, 6 anos de portas abertas. Fomos para lá com a fé e com a coragem, né? Já pensando assim, eu preciso vender tantos pães para pagar o aluguel lá e mais tantos para pagar a luz, água, essas coisas. Abrimos a porta lá, não tinha nem o que colocar dentro do salão, essa é a realidade. Demorou um tempo para a gente conseguir vender alguma coisa, porque as pessoas não nos enxergavam ali. E o cliente falava assim, poxa, Noé, você tem um trabalho, sabe, excepcional. Por que você não vende um queijo? Não, cara, eu vou vender pão, não é pães. Por que você não vende uma batata? Aí você já me entrega tudo. Eu não tenho que ficar, não. Até que uma hora eu comecei a falar, espera aí, esse cara quer me dar dinheiro. Eu tô falando não pro cara?
E realmente, eu estou dentro do negócio. Aí foi onde, sabe, num passo de ousadia, eu resolvi comprar os equipamentos para dentro da loja e montar a loja no estilo que ela é hoje. Oferecer essa experiência completa. Semana passada eu estava conversando com a Fernanda aqui do Mercado da Carne. E aí estava falando com ela a respeito disso também. Hoje em dia os açougues também estão se transformando, porque eu vou fazer uma carne de panela lá com legumes. Se já tiver o legumes lá, ajuda nessa experiência toda também. Senão eu tenho que sair de lá e comprar em outro lugar. Eu já vou comprar no supermercado, né? É mais ou menos o pensamento do hambúrguer também. E, Rafael, isso é uma coisa tão interessante que você está falando, que eu sempre falo para os nossos clientes mesmo que trabalham aí com porta aberta, casas de carne, vou te dar um exemplo. Nós atendemos o consulado do churrasco aqui na Dom José Gaspar. Conheço o Gabriel lá. Isso. A gente tem uma venda excepcional lá dentro, excepcional, que nasceu exatamente disso daí. Cara, raciocina o seguinte, o cara se dispõe aí no seu estabelecimento. Ele está ali com o dinheiro e falando assim, eu quero gastar aqui. Você vai deixar ele sair daqui para gastar no outro? Ele pode gostar de outras coisas que ele vai ver lá e nunca mais voltar aqui. Sim. Então, hoje, é isso aí. Né? É você aproximar o cliente ao máximo dos produtos que ele está indo buscar. E você vê essa transformação em mercados de carne, grandes açougues aí. Isso mesmo. Né? Hoje o cara vende a carne, o carvão, vende tudo. E nós, com a nossa experiência de pães, temos colocado isso dentro dos clientes também. Tá trazendo para cara. O Gabriel, por exemplo, depois que nós começamos também a fazer um trabalho com pães lá dentro, o crescimento da venda de hambúrguer e a captação de donos de hamburgueria lá dentro aumentou assim gigante. Por quê? Eu já tenho praticamente boa parte do que eu preciso. Nós somos da mesma igreja, né? O Gabriel vai na Além do Véu. E aí a gente tem por hábito, sempre que tem evento, pegar as coisas lá com ele. Quando você vai fazer o hambúrguer lá, o cara já te entrega a experiência completa. Já vem o hambúrguer, o queijo, já vem o bacon, já vem tudo. Sim. E uma coisa, faça conta. Tá? Pega essa mesma turma e fala assim, vamos num McDonald's da vida. Não. Vocês vão gastar horrores. Tem nem comparação. Né? Hoje eu falo para os nossos clientes, você tem filhas, leva no McDonald's. Você vai 4 pessoas, 200 tá garantido. Fácil. Né? Vai lá para a Noé Distribuidora com R$200 e você vai ver quantos produtos você vai comprar lá. A qualidade que, olha, está no mesmo patamar de onde você compra o seu lanche aí. Porque, afinal, quem fornece os produtos para eles lá somos nós. É isso mesmo. Entendeu? Somos nós que fazemos esse tipo de coisa. Aí, nasceu ali a Noé Distribuidora. Né? Hoje nós estamos fazendo um processo que é o processo do quê? É o processo das pessoas não nos conhecerem mais só como Noé Pães. Senão dá a impressão que eu só trabalho com pão. Não, gente, pelo amor de Deus, eu trabalho com pão, carne, queijo, bacon, picles, molhos maravilhosos. Você vai lá que você vai ser bem atendido, tem tudo para sua hamburgueria. E tem um franguinho lá que é empanado, que é o sassami empanado, que as minhas filhas são fãs. É sensacional. E uma coisa que a gente faz muito, Rafael, sempre estar antenado para buscarmos produtos diferenciados e de qualidade para dentro do nosso negócio. E tem muita coisa que a gente não acha em outros lugares. Esse frango mesmo tem eu esqueci o nome da empresa lá que você vende esse frango, que tem o camarão. Baita Alimentos. É difícil achar em outro lugar. E a qualidade, as meninas adoram. Não é? Agora eu entendi porque que o Jardel falou que precisava de um capítulo 2. A gente está se caminhando para o final aqui também. Eu faço questão que você retorne aqui para a gente falar da Noé Distribuidora mesmo, dos próximos passos, tudo. Para finalizar hoje essa primeira parte do nosso papo. É bom porque a parte 2, né? Ó, temos aí a parte. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está pensando em empreender. Você falou aqui que já passou por diversidades, né? Sim. Diversas lutas aí nessa jornada. Mas eu queria que a gente terminasse hoje aqui com você dando uma dica para quem pensa em empreender hoje. Sim. Vamos lá. 2 coisas, tá? Vem aí a Noé Distribuidora no Zaira. Boa! Tá? Avenida Presidente Castelo Branco, 1557.
Inauguração prevista para o dia 11/10. Vai lá que vai ter degustação, bastante coisa gostosa e muitas promoções lá. Para quem gosta de empreender, tá? Para quem quer empreender, se for no segmento nosso, né? no segmento que você tem que lidar com pessoas, dica número 1, você tem que gostar de lidar com gente. Tem que gostar, tem que ter empatia com o próximo. Se não tiver isso, você está fadado a não ter sucesso naquilo que você vai fazer. Segunda coisa, não tenha medo. Se você acredita, ninguém vai te tirar da vida ou do seu coração que você vai conseguir chegar lá. Terceira coisa, seja persistente. Sempre. É paulada aqui, é calúnia ali, é isso, aquilo e aquilo outro, mas olhe para o alvo, para onde você quer estar indo. Quarta coisa, põe a sua vida sempre na direção de Deus. Sempre na direção de Deus. Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Noé. Então, eu que agradeço. E vamos marcar o segundo papo, que eu quero entender como é que você estruturou tudo lá. A loja é linda, o atendimento é muito bom sempre, os produtos têm sempre muita qualidade. Então eu gostaria de bater mais esse papo contigo. Eu já faço isso propositalmente, então eu quero voltar aqui. Tamo junto. Valeu, obrigado.